Olá! Vamos ser sinceros, para muita gente, falar de dinheiro é quase sinônimo de ansiedade, né? Mas e se existisse um jeito de alinhar as finanças com a fé? De um jeito que transforme essa preocupação toda em paz? Pois é exatamente essa jornada que a gente vai explorar agora, usando como base os ensinamentos do livro Ovelhas Prósperas. Olha, essa frase já abre o livro e, na verdade, define o tom de tudo que a gente vai conversar. No mundo que vive medindo o sucesso pelo que a gente acumula, essa ideia é quase radical. A verdadeira prosperidade, por essa ótica, não começa na conta bancária, mas no coração. É uma mudança de foco muito poderosa. Essa é uma pergunta que, nossa, parece que ecoa na vida de muita gente. Mesmo entre pessoas de fé, o assunto dinheiro muitas vezes vem com um peso enorme. É uma batalha real, muitas vezes silenciosa, mas a fonte que a gente analisa hoje diz uma coisa bem clara: não precisa ser assim. A verdade é que o sofrimento financeiro é uma daquelas áreas que a gente pouco fala, mas que gera uma dor imensa. E na maioria das vezes, isso acontece em silêncio, sabe? Com um sentimento de vergonha e aquela sensação de estar sempre correndo atrás sem nunca chegar lá. E é a partir desses sentimentos que a fonte começa a análise. Aquele aperto no peito só de pensar nos boletos, ou o medo de abrir o aplicativo do banco e encarar a realidade, são sensações super comuns. E o objetivo aqui é mostrar que esses sentimentos podem sim ser transformados. Então a solução, segundo o material, não começa com números, com planilhas, começa com uma renovação da mente. A proposta é uma redefinição total do que significa ser uma pessoa próspera, deixando de lado a visão do mundo para abraçar uma perspectiva bíblica. E aqui a gente vê um contraste fundamental. De um lado, a cultura moderna que liga prosperidade com aparência, com ter mais, com se comparar o tempo todo. Do outro, a visão bíblica, que âncora tudo em ordem, em propósito e, principalmente, em paz. A meta muda completamente. Deixa de ser ter mais para ser viver melhor. E essa citação, olha, ela resume tudo. A prosperidade bíblica é apresentada como plenitude, como equilíbrio. É ter uma vida organizada, sabe? Protegida pela sabedoria de Deus e não só pela nossa própria força. Ok, com essa nova mentalidade no lugar, o livro apresenta uma ferramenta bem prática para transformar a teoria em realidade. É o tal do método 10-10-80, um caminho bem claro e super aplicável para colocar as finanças em ordem de uma vez por todas. A estrutura é de uma simplicidade genial. Ela se baseia em 3 pilares. Primeiro, honrar a Deus. Segundo, proteger o futuro para diminuir a ansiedade. E terceiro, viver o presente com disciplina e ordem. É basicamente isso. Vamos detalhar um pouquinho. Os primeiros 10% são ato de honra, esse é inegociável. Os segundos 10% servem para construir um futuro seguro, seja com uma reserva ou pagando dívidas. E os 80% que sobram são para viver a vida, mas com limite claro, o que acaba forçando a gente a se organizar. Ah, e aqui vem a pergunta que todo mundo faz, né? Com certeza. Tá, mas e quem tá cheio de dívida? Como faz? O material aborda isso de frente, sem rodeios. E aqui está o pulo do gato, a adaptabilidade do método. O dízimo não muda, mas aqueles 10% do futuro, esses podem ser redirecionados. Esse valor vira a principal ferramenta para atacar as dívidas e finalmente quebrar esse ciclo sem abrir mão do princípio espiritual. Certo. Agora a gente conecta a parte prática de volta àquela promessa do começo, a do alívio emocional. Como é que uma estrutura tão simples pode, de verdade, gerar paz interior? A lógica é a seguinte: ao criar ordem na vida financeira, a pessoa se alinha com a própria natureza de Deus. A bagunça, a desordem, gera ansiedade e leva a decisões ruins. Já a ordem cria um ambiente de clareza, de proteção e de paz. E esse provérbio ilustra isso de um jeito brilhante. A sabedoria bíblica por trás de se construir uma reserva. Não é sobre acumular por acumular, é sobre prudência. O sábio armazena para o futuro, o insensato consome tudo agora. E quando se implementa essa estrutura, os resultados são transformadores. A ansiedade diminui e no lugar dela entra a paz. A clareza aumenta, o que permite tomar decisões melhores. É um caminho para sentir que se está no controle, alinhando as ações do dia a dia com os valores mais profundos. E a gente termina com essa reflexão. O que uma vida com paz financeira poderia destravar? Sem aquele peso da preocupação constante, que sonhos, que propósitos ou até que atos de generosidade se tornariam possíveis? A paz não é o ponto final, mas sim o começo de um jeito totalmente novo de viver.